Olá, pessoal! Estou com mais uma videoaula. Sou Letícia, professora da Escola José Nilton Salvino Franco. Vamos para mais um conteúdo, que hoje vamos tratar de perímetro e área de figuras planas. Vamos lá, né, pessoal? Geometria plana e espacial. A geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras planas, ou seja, aquelas que possuem comprimento e largura, sendo figuras bidimensionais, ou seja, que têm duas dimensões. Já a diferença com a geometria espacial é que as figuras geométricas espaciais, elas apresentam três dimensões, portanto, também inclui o conceito de volume. Uma observação é que a diferença mais importante entre as figuras planas e espaciais é o número de dimensões necessárias para definir essas figuras. Vejamos no próximo aqui algumas figuras planas, né? Aí vem a definição de figura plana. Figura plana nada mais é do que uma região plana fechada por segmentos de reta. No mínimo tem que ter pelo menos 3 segmentos. Ou seja, das figuras planas que tem o mínimo é o triângulo. Veja que ele tem 3 segmentos, né? Outro é o quadrado, que já tem 4, o retângulo, o círculo, o trapézio e o losango. Também temos o pentágono regular e o hexágono também irregular. Também podemos encontrar o exemplo de figuras planas no nosso cotidiano. Como vocês podem ver aí nas figuras, vocês podem ver uma bola, né? Onde nesses desenhos da bola podemos ver um pentágono, podemos ver a imagem, a figura de um triângulo nas pirâmides, no dinheiro, no dólar, no dado. Também podemos ver o exemplo de figuras planas na nossa bandeira do Brasil, não é isso? Como vocês podem observar, a gente pode ver o círculo, pode ver o retângulo e entre outros. Pronto, agora partimos para as formas de perímetro e área de figuras planas. Veja aí que começamos pelo triângulo. Triângulo é uma figura fechada e plana formada por 3 lados. Aí logo abaixo tem as fórmulas da área e do perímetro, tá? Aí vem a primeira aí, que é esse Azinho. Esse Azinho, em todos os A que vocês verem nas fórmulas, quer dizer área, tá bom? E o P é de perímetro. Aí temos aí a fórmula do triângulo. Mais abaixo temos o triângulo, né? Ao lado temos o retângulo, que é uma figura fechada e plana formada por 4 lados. 2 deles são congruentes e os outros dois também são, né? Também temos a fórmula da área e do perímetro. Aí vamos para o quadrado, que é uma figura fechada e plana formada por 4 lados congruentes, onde esses 4 lados eles possuem a mesma medida. Ou seja, se um medir 1, o outro também vai medir 1, o outro também vai medir 1, os 4 vão medir 1, tá? Aí também temos a fórmula da área e do perímetro. Aí vemos agora para o círculo, figura plana e fechada limitada por uma linha curva, chamada de circunferência. Também temos a área, também, a fórmula da área do círculo e o perímetro também do círculo. Logo depois vem um trapézio, figura plana e fechada, que possui 2 lados e bases paralelas, onde uma é maior, como vocês podem ver, essa de baixo aqui é a maior, a base, e essa de cima é a menorzinha. Veja também que tem a fórmula da área e do perímetro, e logo abaixo tem a figura. E o outro é o losango, figura plana e fechada composta de 4 lados. Essas figuras apresentam lados e ângulos opostos, congruentes e paralelos. Também temos a fórmula da área e do perímetro. E logo abaixo o desenho do losango. Veja que são chamadas figuras quadriláteras todas aquelas figuras que têm 4 lados. Exemplo, o quadrado, o retângulo, o trapézio, o losango e entre outros. Pronto. Agora partimos para alguns exercícios, tá bom? Que iremos resolver
ao longo da nossa videoaula. São exercícios onde a gente vai treinar o cálculo de áreas, de perímetros, tá bom? Iremos fazer alguns exemplos para vocês e vocês também podem estar em casa fazendo outros exemplos da internet, de algum livro, tá? Então vamos lá. Bora lá, pessoal, para mais um exemplo. Primeira questão fala: uma praça pública em forma de circunferência tem raio de 18 metros. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta sua área. Então, veja que a praça pública tem uma forma de uma circunferência. Então, você vai ter que perceber qual é a fórmula que você vai usar para calcular essa área. Então, temos que calcular aí a área do círculo, não é isso? Que como é a fórmula da área do círculo? A é igual a π vezes o raio ao quadrado. Π, eu já sei o valor de π, né? Aproximadamente 3,14. E o valor do raio, ele já dá aí, que é 18. Então, vai ficar a área é igual a 3,14 vezes 18 ao quadrado. Resolvendo primeiro essa potência, a gente resolve e chega em 324. Logo depois que a gente resolve essa potência, a gente faz a multiplicação. 3,14 vezes 324 é igual a 1.017,36 metros quadrados, que no caso aí seria o item A, não é isso? Próxima questão. A segunda questão é: calcule a área do triângulo de base 5 centímetros e altura de 12 centímetros. Então, veja aí que a gente já vai usar a fórmula da área do triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? A área é igual a base vezes a altura. Ele dá tudo que a gente precisa. A base é 5 e a altura é 12. Então, é só substituir. Então, vai ficar 5 vezes 12 dividido por 2. 5 vezes 12 é 60, dividido por 2 é igual a 30. Encontremos a resposta do item 2? Sim, a resposta é 30 centímetros. Logo assim, a área do triângulo é igual a 30 centímetros. Terceira questão. Calcule a área do retângulo de base 15 centímetros e a altura de 10 centímetros. Então, aí a gente já vai usar a fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura. Veja que eu já tenho tudo que eu preciso, não é isso? Que é a base, que é 15, e a altura, que é 10. 15 vezes 10 dá 150 centímetros ao quadrado, que é a área do meu retângulo. Passando para a próxima, a quarta questão, que é que a gente calcule a área do quadrado com um lado de 8 centímetros. Lembrando que o quadrado é uma figura plana regular, ou seja, o que é que isso quer dizer? Todos os lados do quadrado têm a mesma medida, ou seja, os 4 lados medem 8, não é isso? Só lembrando aí, né? Se fosse para calcular o perímetro, né? Então, seria o quê? 4 vezes 8. Não são 4 lados e cada lado é 8 centímetros, então seria 4 vezes 8. 4 vezes 8. No caso aqui, a gente quer calcular a área, então a gente só vai calcular lado ao quadrado, que é igual a 8 ao quadrado, que é a medida do lado, que é igual a 64 centímetros quadrados, que é a nossa resposta que a gente procura na quarta questão. A próxima é a quinta. Calcule a área do trapézio com base menor de 3 centímetros e base maior de 5 centímetros e altura de 10 centímetros. Então, vamos lá. Temos que utilizar a fórmula, né, do trapézio, que vai ficar o quê? Dentro do parênteses vai ficar 5 mais 3, fecha parênteses, vezes 10 dividido por 2. 5 mais 3 dá 8. 8 vezes 10 dá 80. Dividido por 2 dá igual a 40 centímetros quadrados, que é a área do trapézio que a gente procurava. A sexta questão quer que a gente calcule a área do losango, com diagonal menor igual a 6 e a diagonal maior igual a 8. Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar essas duas diagonais e dividir por 2, que é a forma do losango, não é isso? 8 vezes 6 eu sei que é 48. Dividido por 2 é igual a 24. Passando para a próxima, a sétima questão. Temos que... Sétima questão. Calcule a área do círculo com diâmetro de 14 centímetros.
Lembrando que para calcular a área do círculo, lá na fórmula eu tenho que π vezes r ao quadrado. Na questão me deu que o diâmetro é 14, mas aí eu sei que o raio é o raio é a metade do diâmetro, não é isso? Então a gente vai ter que dividir 14, que é o valor de diâmetro, por 2 para encontrar o raio. Fazendo isso, a gente encontra que o raio é igual a 7 centímetros, tá bom? Então aí é só substituir na fórmula da área do círculo. Então vai ficar 3,14, que é o valor aproximado de π, vezes 7 ao quadrado. Fazendo essa potência primeiro, a gente acha 3,14 vezes 49. Fazendo essa multiplicação, a gente acha que a área do círculo é 153,86 centímetros quadrados. Passando para a oitava questão, temos a figura mostra a planta de um terreno, com a indicação de algumas medidas. Qual a área desse terreno? Então, a gente olhando aí para essa figura, a gente vê que é um trapézio. Então, a gente vai utilizar a fórmula da área do trapézio, não é isso? Que temos aí, a fórmula da área do trapézio. O que a gente vai fazer? Pegar a base maior, que é quanto? 34, e somar com a base menor, que é 10. Logo depois disso, depois de somar, a gente vai multiplicar por 16, que é a altura do trapézio, e dividir tudo isso por 2. Fazendo essa soma de 34 mais 10, dá 44. Multiplicado por 16 vai dar 704. Dividido por 2 vai dar igual a 352 centímetros, que é a área que a gente procura desse terreno. A nona questão fala: um fazendeiro mediu sua terra de formato retangular para cercá-la inteiramente com uma cerca de madeira. Quantos metros de cerca ele deverá fazer se sua fazenda possui 1.500 metros de largura por 2.789 metros de comprimento? Então, veja aí que a gente não vai precisar calcular a área, e sim o perímetro. Como é que se calcula o perímetro de um retângulo? É só somar todos os lados ou fazer igual tem essa fórmula aí que vocês estão vendo. 2 vezes a base e 2 vezes a altura, porque eu sei que ambos os lados, um dos lados que tem 1.500, o outro lado também vai ser 1.500 metros. A base de baixo, que é 2.789, também vai ser no mesmo valor dessa de cima. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar 8.578 metros, que é só somar as medidas de todos os lados que você encontra o perímetro aí e encontra a resposta. A 10ª questão pede para calcular o perímetro do quadrado de lado igual a 8 metros. Se eu sei que um quadrado tem todos os lados iguais, então eu sei se um lado mede 8, todos vai medir 8. Então, eu posso fazer de duas formas: colocar 8 mais 8 mais 8, que dá 32, ou simplesmente multiplicar 4 vezes 8, que também dá 32. Então, deixo um desafio para vocês no final dessa videoaula, que é esse daqui. Eu sei que muita gente vai errar e vocês podem colocar as respostas aqui abaixo no comentário, tal, do vídeo, para saber qual é o valor que deveria estar no lugar desse ponto de interrogação, tá bom? Claro que aí vai ter uma lógica e vocês vão tentar descobrir, não é isso? Abraços virtuais, espero que vocês tenham gostado da videoaula e foco nos estudos, pessoal. Bora focar nesses estudos aí.